E aí, galera, eu de novo aqui. É porque é o mesmo dia, tá? Não é porque eu não tomei banho. Se você não viu o vídeo anterior, você já não deve saber que eu estou fazendo meio que uma maratona, assim, de histórias de terror. Afinal, estamos em outubro e eu quero deixar um pouco de lado de um jeito e trazer algumas outras coisas de terror que as pessoas esquecem, simplesmente porque parece que só tem de um jeito. Nada contra, eu adoro, mas assim, vamos falar sobre outras coisas. E hoje eu escolhi os contos macabros da Kanako Inuki e vamos ver o que eu achei, mas antes tem a ficha técnica. Contos Macabros de Kanako Inuki é uma seleção de contos separado pela própria autora, que foi publicado originalmente em 2017, mas aqui no Brasil chegou em 2022 pela editora JBC. Eu não sei se é um indício de que a editora pretende trazer mais alguns trabalhos da autora, mas na parte dos créditos tá como se fosse um volume 1, então normalmente está escrito volume único nesses casos, mas quem sabe seja algum tipo de esperança. A edição em si é bem caprichada, bem bonita, ela vem capa com orelhas e verniz localizado também em algumas partes. O miolo é de papel off-white, numa gramatura assim bem considerável, a transparência é quase nula e, no geral, a edição tá bem bonita. Só que, se você considerar uma edição de apenas 160 páginas, mais ou menos, ela custar R$ 39,90 o preço de capa, fica um pouquinho salgados, diga-se de passagem. Eu acabei de olhar no site da JBC e aparentemente esse mangá estava sendo produzido em 2022, mas só foi lançado em março de 2023. Então eu fiquei um tanto quanto confusa, que realmente no mangá tá escrito 2022. Então algum problema deve ter dado nesse período. E lembrando que essa, na verdade, é a segunda publicação dessa coletânea. A primeira foi em 97 e todos esses contos saíram de algumas revistas shoujo. Então, pois é, demograficamente, esse mangá é shoujo. A parte dos extras, com certeza, é uma das partes mais divertidas de quando você é fã de algum autor, que você conhece um pouco mais sobre eles e ainda mais sendo a primeira obra trazida aqui para o Brasil. Apesar de não ter gostado assim, tanto assim, das histórias e dos contos, eu gostaria muito que viessem outros trabalhos dela. Mas com certeza eu acho que seria uma boa entrada para quem não conhece a autora e saber mais ou menos como ela trabalha nas suas histórias e até o seu estilo de narrativa. Se você procura um terrorzinho leve, com uma pitada de sarcasmo, eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer não só a autora, como esse pequeno compilado. Bom, já vou avisando que a Kanako, ela tem um jeito muito específico de contar as histórias e às vezes acaba sendo meio que óbvio algumas delas. Mas nessa coletânea eu gostei principalmente de 3 delas, que é a Bukita Lolita, o Consultório Bizarro, que esse foi o melhor de longe para mim, e Desejos Realizados. Esses 3 capítulos têm, no total, são 6, ou seja, eu gostei muito desses 3 e os outros eu não gostei. Quando ela resolve focar em personagens muito específicos e ela quer fazer uma sequência de histórias, isso machuca um pouco o meu coração e eu sinto que ela não consegue fazer isso. Eu posso falar um pouco sobre que o Junji também faz a mesma coisa. Eu vou falar sobre isso que eu não gosto de Junji. Quando ele pega Souishi pra mim é uma das coletâneas que eu menos gosto, porque Souishi como aquele capítulo como adulto, para mim funciona muito melhor, sendo ele paralelo, certo? Como se fosse um sonho.
ele funciona muito melhor do que a coletânea de Sochi. Por mais que ele seja um personagem icônico e blá 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 blá, o Junji consegue trabalhar melhor com outros personagens quando são capítulos separados, capítulos que não dependem um do outro, do que capítulos sequenciais que ele quer contar uma história e às vezes não funciona, fica maçante, fica chato, não fica um terror legal, sabe? E a Kanako faz a mesma coisa quando ela pega alguns personagens assim. Mas quando ela conta histórias que são minimamente interessantes, aí ela consegue fazer um negócio bem legal. Para mim, o melhor capítulo é o Consultório Bizarro, porque ele pega uma situação, ele inventa um negócio e ele me destrói no fim. Achei maravilhoso. Bela história, assim, bela sequência contada. Uma coisa que eu demorei um pouco para pegar é o traço, que é bem diferente, e ele, como ele é muito cartunesco, transformar isso em terror acaba sendo mais difícil. É diferente de, por exemplo, Panorama do Inferno, que é extremamente cartunesco, né? Ele não tem nada a ver a capa. Eu pretendo trazer aqui pro canal também, tá vendo como ele é muito cartunesco? Só que o autor, o Hino, ele foca muito no bizarro, muito, é muito sangue, então são exageros também, não só no traço, mas no que tá acontecendo. O que a Hanako não faz, e aí acaba sendo só cartunesco e não dando essa sensação de terror. A última história, que é para ser aquela sequência que você vê a apresentação dos capítulos, eu estava colocando muita expectativa quando você coloca assim, enciclopédia dos personagens. Você pensa o quê? Que são personagens muito específicos e que vão trazer uma história mais profunda, e na verdade não. Sabe, ela não me entregou nada do que eu esperei. Tem mais informação na enciclopédia do que na história. Tendo ou não, a enciclopédia não me fazia diferença nenhuma. Então, eu gostei quando ela trabalhou mais livremente em personagens que não são fixos. Vale a pena você pagar esse preço? Nem lembro, mas é carinho, né? Não vale a pena. Então, tipo assim, eu gostei da metade dos capítulos. Você vai ter que se acostumar com o traço, tá? O legal mesmo são essas partes extras aqui, né? Tem mais folha em branco do que extras. Contando sobre ela, um pouco sobre ela, né? É legal, eu gosto quando o autor conversa com a gente através dos extras. Adoro extra, já falei, né? Sempre quando não tem extra eu reclamo, porque eu gosto de ver a noção do autor. Inclusive Desmorphos do Junji, eu gosto dessas coletâneas porque às vezes tem partes extras de como ele fez, como ele pensou na história. Eu adoro isso. Talvez eu traga de Desmorphos. Meu Deus, não consigo falar o nome desse negócio. Por ser uma coletânea bem específica e tem contos bem legais, mas eu quero fazer um vídeo um pouco diferente sobre ele. Mas enfim. Sobre essa coletânea de contos macabros, eles não são tão macabros assim, tá? Você pode ler como se fosse um terror tranquilo, um terror assim leve, que você vai ler para se divertir, só isso. Nada de ficar impactado, a não ser aquele capítulo que eu falei especificamente. Esse é bom, esse é muito bom. É o que eu tava esperando em todos os outros. Eu só esperei um pouco mais. A arte da capa é bem bonita. A transparência nas páginas também é ótima, é quase nula, né? Então, e gostei das partes extras. Mas enfim,
Deixa aqui embaixo o que você achou se você já leu Contos Macabros, se você conhecia, se você pretende ler. Enfim, deixa aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, enfim, me ajuda bastante a crescer e me dá um ânimo assim para trazer novos vídeos aqui pro canal. Enfim, fico por aqui, até a próxima. Fui!